Vamos dar continuidade aí na última aula. Vou ser bem sincero, eu nem lembro onde que parou não, mas vamos acompanhando aqui. Eu vou reiniciar meu projeto aqui de novo, vou abrir o prompt de comando aqui na minha janelinha. Então, quero isto, isto. Eu vou mandar rodar o meu projeto aqui, PHP Artisan Serve. Antes, deixa eu só abrir meu champ aqui, meu banco de dados. Já está aberto, rodando. Deixa eu abrir o Age aqui para eu poder acompanhar as informações do banco. Está lá aqui o aula 1, a gente já criou algumas tabelas aqui na última aula. Vamos rodar aqui só para mim ver a que pé que está, porque eu não me lembro. Vamos abrir aqui o localhost. 8000. Se eu não me engano, a gente começou a fazer a primeira rota, que foi a rota de cliente, certo? Isso mesmo. Então, nós temos aqui a nossa rota de cliente, já foi criada a nossa primeira visão. Então, recapitulando aí, eu vou dar uma visão geral aqui de novo do projeto, só para a gente poder lembrar. Então, primeiro, a primeira coisa que a gente fez, a gente criou a nossa model juntamente com a migration. Primeiro, na verdade, a gente criou o banco de dados. Aí eu vim aqui na app models, eu criei essa model de cliente. Vim aqui e marquei que essa model de cliente utiliza a tabela cliente. Além disso, ela também criou aqui na database migrations, essa migration de clientes. Foi aqui que a gente definiu as regras daquelas colunas. Então, aqui uma string de nome, uma string de e-mail, timestamps, que é aqueles números padrão de criados, e o ID. A gente trocou aqui também para cliente. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, a gente veio e criou o controlador. Então, eu vim app, http, controllers, cliente controller. A gente criou o controller do tipo resource. Então, ele já criou as funções padrão aqui para a gente da biblioteca RESTful do Laravel. Apenas para deixar bem claro isso aqui, os RESTful Controllers, eles têm lá, aqui embaixo, aquelas rotas padrão. Então, a gente tem alguns métodos que são padrão, nomeados index, create, store, show, edit, update e destroy. E eles têm justamente essa rota, que é o caminho, e qual que é o tipo de requisição que ela tem de ser emitida. Então, se eu acessar o nome lá do meu controller barra cliente com a requisição do tipo get, o que ele vai fazer vai ser vir aqui e chamar o meu método index. Se eu chamar meu cliente, por exemplo, com a requisição do tipo post, ele vai vir e vai me chamar o método store e assim por diante. Essa tabelinha aqui vocês vão decorar ela com o tempo aí, isso aqui é muito comum em outras linguagens também. Vai mudar o nome de um método, etc. Mas esses padrões aqui de RESTful aqui são bastante convencionados. Quem está trabalhando com outras linguagens provavelmente também está usando alguma coisa muito parecida ou até a mesma coisa que essa daqui. Aí a gente veio e falou que a gente ia retornar uma view chamada cliente.index. Essa view ela foi criada aqui dentro de resources, views. Aí vocês viram que eu chamei lá de cliente.index. Cliente é o nome da pasta, index é o nome do arquivo. A gente criou ele com a extensão do Blade, mas a gente não chegou a entrar em nada do Blade até o momento. Esse formulário é um formulário simples, que ele tem apenas o nome e o e-mail aqui, 2 inputs. Pode ver que ainda está puro HTML. Por último, para isso daqui funcionar, a gente veio e mapeou a rota daquele controller. Então, dentro de routes web, a gente veio aqui e falou que todos os resources que eu tenho, a rota chamada cliente, ela está relacionada ao cliente controller.class. Então, esse é onde está aqui, ó, photo, que foi definido aqui nesse outro, aqui na verdade é cliente que a gente definiu aqui. Então, a gente está falando que a rota barra cliente, ela está diretamente relacionada ao o controller cliente controller. Então, isso foi o que a gente já fez na última aula. Até aqui está tranquilo, eu acho, assim, essa revisão, tudo, vocês chegaram a acompanhar as aulas de novo, teve alguma dúvida ou a gente pode dar uma continuada aí? Fez, deu certo, né? Beleza. Então, a gente vai continuando aqui agora, vamos indo para o próximo passo.
A gente já veio aqui e já fez o nosso formulário mostrar. Agora eu quero fazer com que o valor que eu digite aqui seja armazenado no banco. Então eu vou trabalhar na minha função de store. Então o que eu vou fazer? Primeiro, eu sei que para mim poder chamar a função store, eu tenho que fazer uma requisição do tipo post. Então eu vou vir aqui no meu formulário, eu vou colocar o método dele como sendo post. E o action dele vai ser a minha rota barra cliente. Então, quer dizer que quando eu acessar essa rota barra cliente com a requisição do tipo post, ele vai chegar aqui no meu controller, no método store. Vai ser esse método aqui. Vocês podem ver que ele já tem como padrão a request, que é o valor da requisição que vai vir lá para mim. Vou vir aqui e vou criar depois aqui uma outra div aqui. E vou só vir aqui e criar um button aqui. O que vai acontecer? Se eu vier aqui e atualizar agora, ele vai ter o meu botãozinho de salvar. Quando eu vier e clicar aqui no salvar, eu preciso vir e fazer alguma rotina aqui nesse camarada aqui para mim poder salvar. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir aqui e vamos criar um nosso cliente. Então, vou vir aqui e vou criar cliente, new cliente. Ou seja, criei um objeto cliente. E aí eu vou vir aqui e vou pegar dessa request, ela está trazendo para mim, se eu verificar aqui dentro do meu formulário, são dois campos. Um campo chamado nome e outro campo chamado e-mail. O esquema da requisição de formulário é aquele mesmo. Cada input que eu tenho aqui dentro, ele vai chegar lá para mim no formato de um dicionário, onde a chave é esse name aqui, a propriedade name. E o valor é o valor que está digitado. Então eu posso vir aqui e falar, o cliente nome igual a request get nome. E a mesma coisa com e-mail. Cliente e-mail request get e-mail. Por último, a gente precisa salvar o nosso cliente. Como essa model de cliente aqui que a gente criou, ela está aqui criada aqui. Eu vou ter de importar ela aqui também, eu esqueci. Eu já tinha importado ela aqui na última aula, tá vendo? Eu já tinha importado a pp models cliente. Como essa model a gente já criou, ela é baseada na model padrão do Laravel, ela já tem um método de persistência aqui. Então é só eu vir aqui e falar, ó, cliente save. Esse save vai ser justamente o método para salvar. Então o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou criando um novo objeto de cliente, estou atribuindo o nome e o e-mail para ele e estou mandando salvar. Eu quero que meu controller faça isso. Se eu vier aqui e atualizar agora e tentar fazer, vamos lá, nome, teste, e-mail, teste@teste.com, por exemplo. Se eu mandar salvar, vocês vão ver que ele vai me dar esse erro 419 páginas expiradas. Por que acontece isso aqui? Só para me explicar para vocês. Quando a gente está trabalhando com esses servidores web mais avançados, eles trabalham sempre o servidor rodando em separado da página web. E aí, dessa forma, o que acontece? Se o servidor está rodando, independente de qual que é a máquina e de qual que é a página web que está rodando aqui, eu conseguiria acessar essas rotas que estão disponíveis nesse servidor a partir de outras aplicações também. Então, eu poderia pegar, por exemplo, aqui e abrir o prompt de comando, tem um comando chamado cur, não sei se vocês já ouviram falar, que serve para poder fazer um teste de requisição. Existem aplicativos como o Postman que servem justamente para isso. Só porque o que acontece? Se a gente tentar fazer uma requisição dessa forma, o framework vai travar. Isso é uma trava do Laravel. Ele vai vir e vai falar, opa, eu não conheço de quem que é a origem dessa requisição, então eu não vou aceitar ela. Então a gente precisa de alguma forma vir aqui na minha index e vir aqui e falar que essa requisição ela é uma requisição aceitável, ou seja, eu preciso de pôr uma assinatura dentro desse meu formulário de forma que quando chegue do lado de lá, ele consiga ver, bom, esse camarada aqui eu conheço, então eu posso autorizar que a requisição seja realizada para ele. E aí aqui agora a gente vai iniciar com alguns comandos do Blade, que ele é o nosso renderizador de páginas web. Um dos comandos que vai ser mais comum que a gente vai trabalhar vai ser o arroba. O arroba ele vai determinar inícios e fim de comandos. Então a gente pode vir aqui fazer, por exemplo, um arroba if, um arroba for, um arroba while. Então com o arroba a gente vai determinar os comandos de PHP. O que simplifica bastante, porque se vocês lembrarem lá
da última semestre, a gente tinha de abrir um comando dessa forma e fechar o PHP. Daqui com o Blade é mais simples, a gente coloca o arroba e aí aquele comando vai ser determinado que é um comando de PHP. E aí, além daqueles comandos padrão de linguagem de programação, de imprimir, etc, tal, ainda também existe um comando que é para criar assinatura, que é o CSRF, que é o Cross-Site. Eu não lembro essa sigla direitinho agora, eu vou precisar de colar aqui. Aqui, ó, o nome, ó. CSRF, cadê a sigla, o significado? Olha lá, Cross-Site Request Forgeries, ou seja, ele vai gerar um token para mim cada vez que eu entrar na sessão, justamente para poder determinar que esse formulário aqui ele tem autorização para se comunicar com o meu servidor. Se eu vier aqui atualizar, vocês vão ver que parece que não vai mudar nada. Mas se eu inspecionar meus elementos aqui, ó, vocês vão ver que é criado um input do tipo hidden, nomeado com o token e gerado um valor aleatório. E isso aqui, cada vez que a gente atualizar a nossa sessão, ou seja, a sessão costuma durar uns 60 minutos por padrão, se eu não me engano, ele vai vir aqui e vai gerar um novo token. Dessa forma, a gente garante que a gente está fazendo uma requisição e essa requisição ela vai ser conhecida pelo meu servidor, ou seja, ele vai poder acessar ela, aceitar ela. Isso aqui é utilizado para proteger, porque se você, esse tipo de requisição aqui, essa tipo de proteção pode devolver aqueles ataques de DDoS, por exemplo, ou até mesmo de uma tentativa de invasão do seu site por terceiros. Então isso aqui é um mecanismo de segurança que obriga a gente a fazer isso aqui. Então toda vez que a gente for fazer uma requisição no formulário, a gente vai ter de vir aqui e adicionar esse CSRF que ele vai criar o token aqui para a gente. Com esse token adicionado, agora eu posso vir aqui e fazer teste, teste. Beleza, clico em salvar. Quando eu clicar em salvar, vai ficar uma tela branca. Por quê? Porque o meu método store, se vocês verificarem, ele não retorna nada. Ele morre lá no branco, no void. Mas se eu vier aqui na minha tabela do banco de dados, vocês vão ver que ele já está criado lá, aquele nosso teste@teste.com. Tem a data que ele foi criado e os valores aqui dentro. Então, a persistência aqui, ela está salva. Aí agora, o que a gente tem de fazer? Depois que eu terminei de salvar, a gente tem de redirecionar isso aqui. Geralmente, o que a gente faz? O que seria o ideal? Seria que eu redirecionasse aqui de volta para a index. Então, eu posso vir aqui, return, redirect, e vou redirecionar para aquela rota da index, que é /cliente. Quando eu faço isso aqui, eu estou redirecionando lá para a minha index. Depois que eu terminar de salvar, ele vai voltar para a index padrão. Vamos atualizar aqui de novo. Vou salvar um outro camarada aqui. Teste2, teste2.com. Salvar. Ele vai salvar e já vai voltar para a index. Como a gente ainda não tem nenhum alerta, nenhuma listagem, nem nada, parece que não aconteceu nada. Mas se eu vier aqui no banco, vocês vão ver que esse já está salvo lá dentro também. Então, a função de salvar, muito simples. Você cria um novo objeto, vincula eles lá dentro. Como isso aqui já faz parte do mapeamento do Laravel, a função de persistência já está pronta. Não preciso trabalhar com insert, não preciso fazer nada. Basta eu vir aqui e chamar a função de save, que a gente já consegue persistir os nossos dados aí. Essa parte aqui do salvar, tranquilo? Alguma dúvida? Desculpa, Ezio, cortou. Você fala, não entendi a sua pergunta. Você fala a respeito desse token ou você reduzir ela como? Você fala? Sim, na verdade ele é como se fosse uma assinatura. Você está adicionando uma assinatura no seu formulário. Porque aí quando chega lá no controller, ele verifica a assinatura e vê se ele aceita ou não. Basicamente o que ele faz é isso. É como se você viesse aqui e falasse, ó, esse cara aqui é um cara válido. Na hora que ele chegar aqui no método, ele vai vir e vai ver. Ele é válido? Então, beleza. Então eu vou salvar.